Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Tem um ditado popular que diz: por falta de um grito se perde uma boiada. Por isso o deputado Marcos Reátegui, do PSD do Amapá, resolveu dar esse grito de alerta para defender a construção de portos nas regiões norte e nordeste do Brasil, e por uma razão muito simples e fácil de entender. Segundo especialistas do setor portuário, o custo do escoamento da produção agrícola vinda do centro-oeste pelo chamado Arco Norte será de 50 a 60 dólares por tonelada, enquanto que pelo Porto de Santos esse valor chega a ser de 140 dólares a tonelada. Vamos saber mais do deputado a respeito desse assunto nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Queria saber do senhor, antes de mais nada, o seguinte: por que essa opção pelo Porto de Santos, se essa alternativa, digamos assim, de Nordeste e Centro-Oeste é muito mais barata? Que interesses interferiram para que se tomasse uma decisão que a gente poderia chamar de equivocada? Bem, Paulo, é importante a gente observar que o Brasil parece aquele grande navio, demora para mudar o curso, e é o que está acontecendo em relação aos portos. O Porto de Santos, que é aquele porto que caracteriza o desenvolvimento durante um período do Brasil, ele foi estratégico e muito útil no momento em que toda a produção, ou quase toda a produção de grãos, se encontrava no sul do país. Nós sabemos que houve um deslocamento dessa produção para o centro-oeste, principalmente, que é onde está a grande maioria da produção de grãos. Com isso, houve um distanciamento da produção para o porto. E considerando que nós não temos ferrovias, que é um outro grande problema brasileiro, nós fazemos esse transporte através de carretas por rodovias, e essas carretas têm um custo elevadíssimo, aumentam evidentemente o nosso custo e diminuem a nossa competitividade no mercado. Além de... Uma outra questão extremamente séria, que é essa matriz rodoviária que até hoje a gente não entende. O Brasil praticamente está sem ferrovias. Um país que poderia ter ferrovias muito mais eficazes, muito mais baratas, né? Num país que tem dimensões continentais como o Brasil, são essenciais. É um outro passo que precisa ser dado. Nós temos que estudar esses mecanismos da logística, os modais de carga dentro do Brasil, ligando os pontos de produção aos locais de escoamento, tanto para o consumo interno, mas principalmente hoje para o consumo internacional. Afinal de contas, nós somos, a nossa balança comercial, ela depende e muito das chamadas commodities, né? Deputado, quais seriam, na região norte, os principais pontos onde se deveriam construir portos, a fim de suprir essa demanda que o senhor se refere? Nós temos o Maranhão, que já tem um porto bem construído, que pode melhorar e ser aumentado para receber uma demanda maior. Nós temos vários locais onde nós estamos com portos projetados, alguns em construção, mas de uma forma muito lenta, que é no Pará, principalmente. E talvez... Do Piauí, o Porto de Luiz Corrêa, desde que eu me entendo, que se tenta construir aquele porto e não se toma uma decisão política definitiva, investindo dinheiro, investindo recursos para realizar essa obra, né? Que seria tão importante para o Estado. É verdade. E além do Piauí, nós temos o Amapá, que é o estado, Amapá, né? O meu estado, que está mais próximo dos grandes mercados consumidores. Então, em especial o Porto de Santana, que também é semelhante ao do Piauí. Iniciou-se a construção, ele opera principalmente com minérios e cavaco, mas deixa a desejar. Foi importante ali para o manganês, uma certa época, né? Muito. Durante aqueles 50 anos de exploração da manganês, através da Beton Steel, da Serra do Navio. Da Serra do Navio. Né? E, mais recentemente, quando o Ike Batista, através da MMX,
fez exploração de ferro num momento em que a China estava comprando muito ferro no mercado e, embora não seja um ferro de grande qualidade, mas com a procura naquele momento, interessou ao mercado e operou ali o Eike Batista com a MMX, depois que chegou a ser vendida para uma outra grande empresa, que é a Anglo American. Agora, deputado, todas essas obras, a gente sabe que elas são de longo prazo. Então, dificilmente os governos têm interesse em investir nisso porque não tem um faturamento político, digamos assim, a curto prazo. Como convencer esses governos da necessidade estratégica desse investimento? Paulo, hoje nós chegamos naquele momento no Brasil em que não podemos mais fazer de conta que o Estado produz riquezas. O Estado, como nós sabemos, não produz riquezas. Ele apenas fomenta para que o particular, seja pessoa física ou jurídica, especialmente as pessoas jurídicas, possam produzir riqueza, e ele lança a mão de parte dessa riqueza para poder fazer uma socialização de renda através de serviços públicos que hoje nós não estamos com nenhum deles com grande eficiência em nenhuma parte do Brasil. Pois bem, neste momento em que o Brasil atravessa uma das suas piores crises, os administradores públicos, seja o presidente da República, seja os governadores, os prefeitos, e eu vou também trazer a responsabilidade para nós aqui no Congresso Nacional, nós temos que fomentar o crescimento das atividades de produção em todo o Brasil. E, neste momento, a gente considera, por exemplo, a questão portuária. Não dá mais para produzir em Mato Grosso e vir de carreta até o Porto de Santos. Primeiro, porque é um porto que está sobrecarregado. Ficam as carretas perfiladas esperando para o embarque. Segundo, porque... E o custo vai subindo, né? Custo porque navio subindo. Parado esperando carga, a gente sabe que é um custo enorme. Sem dúvida. E tem o custo financeiro, o custo ambiental, porque é um dos transportes mais poluentes, e o custo também de vidas, porque as nossas estradas não são as melhores estradas do mundo. Pois bem, se nós invertermos essa rota para o norte, nós temos condições de embarcar já hoje em alguns portos do Pará. O porto do Amapá é preciso pouco investimento para que ele possa operar. Por exemplo, eu tenho hoje, inclusive, nós estamos fazendo o primeiro carregamento da soja produzida no Amapá. O Amapá tem apenas 3% do seu território que é possível plantar, mas é muito parecido, esses 3%, com as terras aqui do Centro-Oeste. Então, não é preciso muito investimento, foram alguns desses investidores daqui para o Amapá, e eu fiquei muito alegre de saber que hoje o primeiro navio com a soja produzido no Amapá embarcou para o exterior. Via Santana, né? Via Santana. Então, veja que é fazer pequenos investimentos na medida que a produção vai aumentando. Agora, se nós quisermos ter um custo menor no mercado internacional, nós vamos operar toda a produção do Mato Grosso por esses portos do Pará e do Amapá, e certamente teremos mais condições de competitividade. Deputado Marcos Reátegui, do PSD do Amapá, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre. Obrigado, Paulo. Eu e que vamos agradeço. torcer para que dê certo os portos na região norte e na região nordeste. É verdade. É o que nós esperamos, até porque tem as produções, a transformação do material dos grãos em outro tipo de alimento, como, por exemplo, as carnes, os peixes. E está tudo fazendo parte dessa grande cadeia. Exatamente. Muito obrigado, deputado. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.